Amém, irmãos? Amém. Alimento diário, a série do Alimento Diário traz o nome Herdeiros de Deus, certo? Primeira semana, segunda-feira, o título da mensagem diz assim: Seguir o Senhor e fazer sua vontade. Mas o ler com oração é o versículo que está em João 6, versículo 67 ao 69, que diz assim: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor de fato, Senhor. Senhor, Tu és o Santo de Deus. Oh, Tu és aquele que nos salvou, que mudou nossa vida, Senhor. Oh, que veio habitar em nós. Senhor, para onde iremos, Senhor? Oh, só Tu tens a palavra, oh, que nos conduz. Senhor Jesus, Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar Te buscando. Ó, de estar próximo a Ti, ó, de ter Te recebido, Senhor. Ó, Senhor Jesus, só Tu tens as palavras, Senhor, da vida eterna. Ó, louvado seja o Teu nome, Senhor. Seguir o Senhor e fazer Sua vontade. O tema da mensagem desta semana é o Espírito Eterno, na qual somos encorajados a ter a mesma disposição e postura dos 11 discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus em seu ministério. Eles valorizaram e apreciaram as palavras do Senhor e receberam revelações adicionais extremamente elevadas nos últimos momentos em que estiveram com o Senhor. Valorizando a palavra e nos constituindo com o falar profético do Senhor, estaremos capacitados a levar adiante seu ministério, encorajando os irmãos a funcionar, o que resultará no progresso das igrejas. Além disso, veremos a necessidade de prezar nosso direito de primogenitura, o que garantirá nosso galardão no reino por vir. A bênção dobrada, a realeza e o sacerdócio. Nosso galardão está nos céus. Por meio de Cristo seremos introduzidos na glória do Pai, onde desfrutaremos o convívio do perfeito amor ágape, com alegria e felicidades verdadeiras. A chave para recebermos o prêmio está em permanecer em Cristo, em Jesus, o Filho, como ramos da videira, a mútua habitação. Cristo, pelo Espírito Eterno, ofereceu o perfeito sacrifício ao Pai para ser nosso superior, sumo sacerdote celestial, que nos assegurará amadurecimento para cumprirmos o plano de Deus. Segundo a orientação do Senhor em Sua palavra, nossa vida da igreja é edificada sobre Cristo. Nosso fundamento, que foi lançado sobre o terreno, a base correta da unidade. Em razão disso, representamos todos os filhos de Deus, pois essa base não exclui ninguém. Assim, em sua misericórdia, o Senhor nos tem revelado sua palavra para que cumpramos nossa responsabilidade de, com toda a humildade, publicar essa palavra em livros a fim de suprir todo o povo de Deus. Nos últimos anos, recebemos várias revelações inéditas e a luz proveniente destas nos conduziu, por meio do seu ministério, por meio do ministério de João, a fazer a vontade do Senhor. Deus tem pressa, por isso suas revelações são abundantes, pois ainda há muito o que fazer para trazer o Senhor de volta.
Deus, da abundância de palavra revelada, corremos o risco de não dar o devido valor aos que Deus nos tem falado. Da mesma forma que leigos em pedras preciosas não distinguem a diferença entre um diamante e um caco de vidro, certamente um gemólogo, especialista em pedras preciosas, não teria motivação de apresentar todas as suas gemas e diamantes em um grupo de leigos. De igual modo, necessitamos estudar e nos aprofundar na palavra para receber as revelações celestiais e apreciar devidamente as joias, diamantes e pepitas do falar profético do Senhor. Verdade. No início do ano, ministrei uma palavra sobre a chave para entender o livro de Hebreus para um grande público. Na ocasião, havia um grupo de jovens que apreciava a palavra. Estes ouviram e extraíram as preciosidades do falar do Senhor, compartilhando o que ganhavam com os outros irmãos. Saber que o irmão valorizam o falar divino e estão sendo edificados motiva o profeta do Senhor. Muitos estão na igreja há anos, recebendo o cuidado e o investimento de Deus em sua vida. Deus tem pressa para concluir a edificação da igreja. Não podemos andar desapercebidos como todos os demais, imersos nas próprias coisas de casa, negócios e cuidados familiares, sem, contudo, preocupar-nos com a vontade do Senhor. Pelo contrário, devemos envolver-nos com as coisas de Deus, pois Ele deseja contar conosco. Que sejamos estes que pagam o preço para cumprir sua vontade, executando sua economia, seu plano divino. Estes serão vencedores e receberão galardão no reino milenar. João nos mostra que havia uma multidão seguindo o Senhor e ouvindo suas palavras. Essas pessoas presenciaram o milagre da multiplicação de pães e no dia seguinte procuravam Jesus, não por causa da palavra, mas porque queriam fartar-se de pão. Não podemos ser como a multidão que procura Jesus apenas para comer pão, ser curada e atender a qualquer outro interesse particular. O Senhor espera que sejamos discípulos fiéis, que deixem de lado seus próprios interesses para segui-lo. Quando Jesus passou à beira-mar, viu Pedro e André lançando as redes ao mar. Ele os chamou e eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Adiante, o Senhor encontrou Tiago e João no barco com seu pai. Consertando as redes, Jesus os chamou e no mesmo instante eles deixaram tudo para segui-lo. Eles deixaram as redes, o barco, o pai e o negócio que lhes garantia subsistência para seguir o Senhor Jesus. Precisamos ter o mesmo espírito e a mesma determinação. Se o Senhor nos dissesse, sigam-me, teríamos a mesma atitude? Não falamos de largar o casamento, o trabalho, etc., mas de ter a mesma disposição no coração de abandonar tudo para seguir o Senhor e fazer sua vontade. Assim como os discípulos, o Senhor sabia que a multidão o seguia por interesse. Quando Jesus lhe mostrou o propósito a que viera e revelou que sua carne era a verdadeira comida e seu sangue a verdadeira bebida, muitos se escandalizaram. Os judeus o rejeitaram e muitos discípulos o abandonaram, restando apenas os 12. A estes Jesus perguntou, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ao que respondeu Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Assim como naquele tempo em que revelou sua palavra aos 11 discípulos,
visto que um o traíra, hoje o Senhor quer revelá-la. Sejamos estes que não buscam interesse próprio, mas estão comprometidos em pagar o preço para seguir o Senhor e fazer sua vontade. Jesus é o Senhor. Amém. A pergunta diz assim: o que fazer para não andar desapercebido nos dias atuais? Bom, irmãos, acredito que aquilo que é prioridade na nossa vida, né, nunca fica desapercebido, né? Bom, o Senhor aqui na palavra falou os exemplos dos discípulos quando ele saiu chamando, né? E eles largaram tudo e seguiram o Senhor. Largaram a subsistência, largaram o pai, enfim, o seu modo de viver, né? O seu meio de vida. Tem um determinado momento aqui do alimento diário que diz assim: se o Senhor nos dissesse, sigam-me, qual seria a sua atitude, né? Qual seria a minha atitude? Mas o alimento diário continua falando sobre ser a questão de coração, né? Não fala sobre sermos irresponsáveis, largar nosso trabalho, largar nosso casamento, não. Mas cada um sabe do seu coração, né? Do quanto essa busca é genuína, né? Cada um sabe do seu interior, né? E Deus sabe, né? A gente precisa, irmão, valorizar e priorizar, né, o Senhor. Não, a gente não vai ser irresponsável e largar nossos trabalhos, né? Isso aí haveria um chamamento especial do Senhor. Mas a questão de priorizar a palavra em nossa vida, né? A questão de priorizar o Senhor, né, diante do que é possível. O Senhor sabe, né? E nós sabemos quando podemos priorizar, é claro. Também mostrou aqui a questão daqueles que se escandalizaram, né? Que buscavam os milagres do Senhor. Muitos buscaram o Senhor porque foram supridos com pão no milagre que o Senhor havia feito, né, à beira-mar. Mas quando o Senhor se apresentou para o que veio, quando disse que o corpo dele era comida, né, e o sangue, a bebida, vários se escandalizaram, né? Discípulos o deixaram, né? Ao ponto do Senhor olhar para aqueles, perguntar se eles também haviam de ir, né? E Pedro viu o Senhor ali, né? E disse que para onde iria, né? Que só ele tinha as palavras da vida eterna. Louvado seja o Senhor, irmãos, né? Que a gente possa ver o Senhor, né? Como Pedro viu o Senhor ali, né? O Senhor, ele está se abrindo, né, irmãos? E a gente precisa estar atento, né? Para poder ver o Senhor. E não ter o Senhor como um amuleto, como aqueles que valorizam o que o Senhor pode fazer na nossa condição humana, né? O Senhor pode nos abençoar, e o Senhor nos abençoa. Mas o Senhor, ele tem um propósito muito maior, né? Graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado também com esse discernimento, né? Louvado seja o Senhor. Amém.